Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bom, nós... Primeiro vou dar conversar com vocês, que eu gostaria de saber como passaram a virada do ano, né? Não tanto na vida pessoal, mas em relação ao curso, como se vocês conseguiram fazer atividade, se tem conseguido acompanhar, enfim. Se, né, nesse período que nós ficamos parados, vocês estudaram bem, tiveram dificuldade, pela correria, acabaram estudando pouco, como foi? Lucas, eu Pode falar. fiz. Só Uhum, que eu entendi o conceito, mas em alguns casos ainda me deu dúvida no participo. uhum, Mesmo certo. entendendo, mesmo traduzindo, mesmo conseguindo fazer, entendendo toda a lógica, às vezes ainda me bagunçou algumas horas. Uhum, tudo bem. Pedro, Paulo e Gabriel, vocês fizeram? Foi o mesmo caso, professor. Uhum. Certo. Então, como eu disse, a gente não ia encerrar particípio presente naquela aula, né? Então, deu uma primeira aula e a gente vai continuar tendo mais aulas sobre particípio e até eu entender, né, o que vocês entenderam de particípio, né? Afinal, a gente só teve a aula 26. Bom, e sobre, no caso, perdão, eu tô bem ruim da garganta, tô melhorando, na verdade, por isso que eu tô fazendo esse barulho. É, então, mas vocês se esforçaram, então, para fazer os exercícios, isso é importante. A partir de agora, hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que foi passado, e depois dessa revisão, nós vamos voltar de novo naqueles exercícios, e nós vamos ficar pelo menos umas 2 aulas, nesses exercícios dessa nossa pausa, até sedimentar bem o conhecimento sobre o participio presente, porque ele vai servir de porta para aprender depois os outros particípios, e aí depois as perífrases verbais e tudo mais, né? É, bom, é, primeiro vamos fazer um exame sobre as nossas aulas até agora, né? Nós tivemos até agora uma introdução, mostrando a crise da educação, e depois aprendemos a mexer na tabela. Vocês três conseguem, né, mexer bem na tabela? Eu falo para vocês três, mas tudo que eu perguntar para vocês, claro, também vai servir para aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. É importante ter essa consciência, né, que apesar de não estar presente aqui, mas que essa pergunta se estende. Você- Vocês têm dúvida Hoje, sobre a tabela, hoje e sobre os casos, e sobre como olhar nessa tabela, o como procurar um pronome, o que significa cada caso, o que significa a palavra assim, de cada declinação, o que é desinência, o que é raiz da palavra. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? não, eu não, no caso, nisso eu não. Uhum. Alguém pode me dar a diferença de um dativo para um ablativo? O que é um dativo enquanto sintaxe? E o que é um ablativo? Por exemplo, nominativo enquanto sintaxe é aquele que exerce a ação ou que sofre a ação, geralmente, né? Nominativo, no fundo, é o substantivo, mas são substantivos, geralmente, né? Que são
que sofre ação, não, que sempre exerce ação, perdão. O nominativo é aquele que exerce sempre a ação, né? Então, ele é o sujeito da ação. E o dativo e ablativo? Consegue me dar a diferença deles e o que cada um é? O dativo é o objeto indireto e o ablativo é o adjunto adverbial. Uhum. E a diferença entre eles na prática? Porque o dativo ele recebe a ação de forma indireta, beleza. Se você falou, objeto indireto. É, mas o ablativo, ele às vezes indica circunstâncias que se parecem com o dativo. Eu, Mas especificar, né? Ele restringe. Ele Uhum. especifica, exemplo, copo do Lucas verde. Uhum. Isso daí, no caso, é genitivo, né? Que é o adjunto adnominal restritivo. O ablativo não restringe. O ablativo é adjunto adverbial, ou seja, diz respeito às circunstâncias, né? Enquanto é um advérbio, né? Por exemplo, nós vamos ver, de participio, né? O participio tem ablativo porque essa preposição de rege ablativo, precisa de ablativo, né? Mas, vamos ver se aqui tem algum. Verão, nesse caso, é de participio que não tem para participio ativo. Tudo. Aqui também está no ablativo, mas por causa da preposição a, né? A verbo, o verbo ativo, né? Também está no, no ablativo, porque a preposição a rege ablativo, abs, né? Ela rege um ablativo, então precisa. Enfim, é, bom, mas vocês conseguem ver, por exemplo, na seguinte frase, em português mesmo, né? Maria chegou, Maria correu pelo campo alegremente. Consegue entender que esse alegremente é uma circunstância, é a forma, né, como ela correu. Então, é uma modificação do verbo. Isso vocês conseguem perceber, né? Isso aqui sempre vai ser ablativo no latim, né? Também, ou um advérbio, na verdade, que é fixo, né, que não muda, ou um ablativo, ou então rapidamente, né? Com destreza, né? e pelo campo Bom, seria o dativo, certo? não. Pelo campo também seria ablativo. É o lugar, o advérbio de lugar, no caso, né? Pelo campo significa o seguinte, que é através do campo. Então, está falando de lugar. Por que que seria dativo? Por que que não seria dativo? Porque pelo campo não sofre ação nenhuma de correr. É o lugar onde ela está correndo. Então, isso aqui é um Rapidamente. ablativo, isso aqui também é um ablativo. Todas as palavras que terminam com mente são advérbios, né? Geralmente, são advérbios. E esses advérbios são todos, geralmente no latim, eles são fixos, né? Então, celerite, rapidamente. Então, é um advérbio fixo, ele não declina. Mas, fora esses advérbios que não declinam, que são fixos, né? Não tem, não tem declinação de advérbio, mas existem as circunstâncias e existem os lugares. E aí, sim, por exemplo, pelo campo, em latim, campo, vocês sabem, ou se não sabem, né? É ager agri, segunda declinação. Então, pelo campo seria agro, né? Então, com rapidez, né? Então, que foi o que eu pesquisei, celerite, né? Então, em latim isso aqui ficaria algo como?
Maria, pelo campo, agro, né? Porque a palavra é ager agri, mas pelo campo, que é o lugar onde ela correu, ablativo, agro. Pelo campo, celerite, e aí correu. A gente vai relembrando, porque eu sei que vocês ficam. Esse dicionário é cheio de problema, né? Eu sei que vocês ficam longe das aulas, e eu vou ter que relembrar várias coisas com vocês, né? Só o dicionário atualizar, ele volta a funcionar. Bom, então, Maria, agro, celeriter. Então, correr, eu sei que é correre, né? Curro, né? É assim que eu acho, né? Então, curro, curris, correre, correre, né? Correre, na verdade. Então, passado é cucurri, né? Então, eu cucurri, tu cucurriste, né? A desinência de segunda pessoa, no pretérito, cucurrit, terceira pessoa. Cucurit, na verdade. Então, como que fica correu? É cucurit, né? Cucurri é a primeira pessoa no pretérito perfeito. Então, terceira pessoa, cucurrit. Maria agro celeriter cucurrit. Maria correu pelo campo com rapidez, né? Ou rapidamente. Isso daqui é um advérbio, e é um advérbio que não muda, né? Beleza, não é declinável. E é uma circunstância. É a forma como ela correu. Agora, agro é uma palavra declinável, ageragri, e está no ablativo. Então, isso daqui é um adjunto adverbial, isso aqui é um advérbio. No fundo, sintaticamente falando, os dois são adjuntos adverbiais, né? Bom, enfim, em suma, o advérbio diz respeito à circunstância em que a ação ocorreu. A circunstância em que ela ocorreu. Então, eu podia tirar todas essas coisas, que a ação continuaria tendo sentido. Maria correu. Agora, ela pode ter corrido em qualquer lugar, mas eu digo que ela correu pelo campo. E ela podia ter corrido rápido, devagar, mas eu digo que ela correu rápido. Então, o ablativo, eu sempre digo que vocês traduzam por último, porque ele vai indicar só circunstâncias. O que importa primeiro sempre é a ordem, né? Achar o verbo, achar quem fez o verbo, e se for um verbo transitivo, ou seja, que tem trânsito entre o sujeito e um objeto, aí você acha o objeto direto desse verbo, o objeto indireto, e assim por diante. Por último, você acha o ablativo. Todas essas coisas eu imagino que vocês devem saber com grande facilidade, né? Se não sabem, volta lá nas aulas, né? A gente já tem 30, 26 aulas aí para trás. Se está com dificuldade de saber diferenciar os casos, assista de novo as aulas, onde eu explico o genitivo e ablativo, onde eu explico os casos, enfim, volta lá, né? Bom, além disso, onde eu estava? A gente aprendeu, então, as tabelas e é preciso saber diferenciar bem esses casos. E saber o que que é declinação, o que que é desinência, né? Alguém pode me dar um bom significado de desinência? É, o que significa? Sim, veja, existe a palavra discípulo, né? Discípulo, eu acho assim no dicionário, né? Discípulo, discípule. Tá. O que que é desinência nessa palavra aqui? Disse,
No caso, seria a raiz dela, que você fala. É, desinência é o que une a raiz, não é a raiz, é o que se une à raiz. Qual que é a raiz de discípulo? O que permanece em todos os casos? Seja no genitivo, no nominativo, no acusativo, o que sempre vai permanecer é essa parte aqui, não é? Aham. Discípulo, discípulo, né? E aí, no genitivo, discípuli, né? Bom, então, o que que é a desinência? É esse resto aqui. Esse isso aqui é a desinência. Esse i, isso é uma desinência também. E as desinências a gente acha aqui. Vamos lá, pessoal. Se vocês não souberem isso, vocês não sabem nada do latim, né? Isso é o começo de tudo. Então, essas são as desinências, que mudam conforme o caso. Tá com dificuldade de saber o que é desinência? Não, eu entendi, Definição só na que cabeça. eu tô Sim. meio viajando, Lucas. Não Uhum. entenda mal, eu tô meio ruim. Tu- Tudo Até eu bem. relembrar pensar. É. Mas é importante ter isso aqui de cabeça, tá? Ter fixo. Não, não é só para você, Eliasmar, que eu tô falando, é para todos que assistirem, né? E os que estão também na aula. Bom, depois, diferenciar cada um dos casos, saber o que é desinência e tal, a gente começa a ver o que são, por exemplo, os adjetivos. Vocês lembram que existem dois tipos de adjetivo, né? Quais são os dois tipos? Se eu não me engano, é de primeira e segunda declinação, certo? Classe, né? Adjetivo Classe. e adjetivo de segunda classe. Como eles aparecem no dicionário? Adjetivo de primeira classe aparece como no dicionário? Quais são as terminações? Não vou lembrar. Tá. É, eu fixei mais a terceira e os últimos, mas eu lembro que a primeira é a Mari, uma coisa Não, referente. nós não estamos falando de verbos. Estamos falando de adjetivos, de qualidades. Eu disse que os adjetivos têm dois tipos de classe, né? Ensinei isso para vocês na aula 8. Quais são os dois tipos de classe do adjetivo? Bom, a primeira classe são os adjetivos que se declinam com essa terminação. Por exemplo, manha é o adjetivo grande, né? Manha e manho. Então, manhos para masculino, manha para feminino e manho para neutro. E existem os adjetivos de segunda classe. Graves, grave, né? Graves vale tanto para masculino quanto para feminino. E grave para neutro. Então, né, grave significa pesado. Então, se você quer falar que o menino é pesado, puer gravis, é assim que se fala. E se for menina? Então, puella gravis. E se for algo neutro, né? Por exemplo, agora tem que achar um substantivo neutro, que eu não... Substantivo... Vamos pesquisar que é mais fácil do que ficar, né? Por exemplo. Ah, pronto, é os que terminam com óbvio, né? Então, por exemplo, templo, né? Então, apesar que um templo não pode ser pesado, né? Vamos colocar aluno mesmo, né? Discípulo, que, na verdade discípulos é masculino, né? É, vamos ver. Vamos pegar um animal, por exemplo. É um animal pesado, né? Animal é de terceira. Desculpem a leseira do professor, porque eu também estou voltando. Estou de férias ainda, na verdade.
É um substantivo neutro, né? Então, um animal, ser vivo. Se eu quiser dizer que é um animal pesado, é animal graves? Não, é animal grave. Por quê? Porque animal, na verdade, né? Animal é uma palavra neutra. Então, o adjetivo se declina conforme o gênero do substantivo. Gênero masculino, puer, gênero do adjetivo masculino. Gênero feminino também fica com a forma de feminino. Gênero neutro, adjetivo fica como neutro, né? Pronto. Isso aqui, isso aqui tinha que estar de cabeça para vocês. Eu estou mostrando para vocês, na verdade, a falha que está tendo na, na, na memória, porque mesmo que vocês não consigam, estejam de férias, né? E é normal dar uma. Geralmente está de férias essa época, né? É normal dar um atrasinho, mas pelo menos saber o que que é, tem que saber. O que é um adjetivo de primeira classe, segunda classe, enfim. Depois, expliquei também comparativo e superlativo, né? Vocês lembram? Existem as coisas pesadas, por exemplo, graves. Existem as coisas mais pesadas, né? Então, o, er, o menino é mais pesado que a menina, né? Quam ela. Ela. É, então, o menino ele é mais pesado que a menina. Depois, né? Gravior. Se fosse o animal, né? Animal gravius. Por quê? Porque tem duas terminações para comparativos, né? Ior e ios. Isso aqui vale para substantivos masculinos e femininos. E os vale para substantivos neutros. Então, se o substantivo ao qual o, o adjetivo comparativo se refere, se ele for masculino, então aqui tem que terminar com ior. Se for feminino, tem que terminar com ior. E se for neutro, tem que terminar com ios. Alguém lembra o que é o grau superlativo? O, fala, superlativo é o exagero, não é? Mas de uma forma mais acadêmica, mais sabe dizer exatamente o que é, né? Tem a ver com exagero, sim, mas vamos dar. é, Santíssimo? isso aí é um exemplo, ok. Bom, agora a partir desse exemplo, o que que é o Santíssimo? O Santíssimo vem do quê? Sagrado? Santíssimo vem. Não, não. Santíssimo vem de qual palavra? De qual adjetivo? Santo? Santo, pronto. O Santíssimo é o quê dos santos? Ele, dentre todos os santos, é como eu dizer, São Francisco é mais santo que o Lucas. Então, eu estou dizendo que ele é mais santo do que eu. Mas eu não estou dizendo que ele é o mais santo dentre os santos. Apesar de que ele poderia ser, né? Mas não estou dizendo isso. Agora, quando eu digo Jesus Cristo é santíssimo, em que grau que eu estou colocando ele dentre os santos? Em que posição? Primeiro, superior a todos. Em primeiro lugar. Então, por isso chama superlativo isso. É aquilo que é levado para cima. Super, né? É só lembrar, né? Que nós chamamos Nossa Senhora de Maria Santíssima e Jesus de Santíssimo, né? Santíssimo Sacramento, Nosso Santíssimo Senhor, enfim. Mas a gente não chama os outros santos de santíssimos, né? Porque eles não são mais santos. Mais santo é Cristo e a mais santa é Nossa Senhora. Os outros estão abaixo, né?
eles. Bom, então, o final é isso mesmo, é íssimos, né? Então, imos, né? Sanctus, sanctíssimos, né? Íssimos, na verdade. E aí se declina como adjetivo de primeira classe, né? Sanctíssimos, sanctíssima e santíssimo. Então, por exemplo, Sanctíssimo Sacramentum. Por que que Sanctissimum termina com uma? Por que que não é Sanctíssimos, nem Santíssima, mas Sanctissimum Sacramento? Vamos Oi, lá, Lucas. pessoal. Por que é Sanctissimum Sacramento e não Santíssima ou Santissimum, Santíssimos, por exemplo? Por que que a gente diz adoremos in eternum? A gente sempre diz isso daqui, né? Só que a tradução é portuguesa, na verdade. A gente fala graças e louvores se der a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A gente diz essa tradução, né? Tipo, graças e louvores e tal. Mas na oração latina original é adoremos in eternum Santíssimo Sacramento. O que que significa isso daqui? Por, por que que Santissimum está no neutro e não no masculino nem no feminino? Podem chutar, se errar não tem problema, mas preciso que vocês participem. Você pergunta o porquê? Sim, por quê? Qualquer razão. Vamos lá, Deus vai. Qual que é o caminho, né? Santíssimo está no neutro, mas santíssimo é adjetivo. O adjetivo, eu estou perguntando por que que ele está nesse gênero, neutro. Certo? É isso que eu perguntei, por que que ele está no neutro. O adjetivo pega o gênero de quem? No caso, seria do adoremos? Ou não? Não. Um adjetivo pega gênero de verbo? Verbo tem gênero? Eu digo, eu amo, né? Ou melhor, eu digo, Maria ama. E se eu for dizer João, também ama. Não é Maria amo, João ama. É Maria ama, João amo. Não. O verbo não se declina, não se conjuga conforme gênero, ele não muda. Tanto faz se é um homem ou uma mulher que está exercendo aquilo, continua o verbo do mesmo jeito. Então não pode se referir a uma mulher, a um verbo. O adjetivo, gravem isso daqui. Isso aqui tem que ser gravado. Senão vocês nunca vão aprender latim. A gente vai ficar 1000 anos estudando isso aqui e não vai aprender. Adjetivo, ele se declina conforme gênero, número e caso do substantivo ao qual se refere. Então, o que que isso significa? Se o gênero do substantivo for neutro, o adjetivo vai estar no neutro. Não foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó? Eu tinha colocado puer gravis. Por quê? Adjetivo masculino, puer, palavra masculina. Beleza. Então, se o substantivo está no gênero neutro, adjetivo fica neutro. Se o substantivo está no gênero masculino, adjetivo fica no masculino. Se estiver no feminino, adjetivo feminino. Bom, número. Por quê? Porque pode ser singular ou plural. Às vezes, o substantivo está no plural, são vários. Por exemplo, casas, escolas, ruas, bolas, enfim, postes. Então, o adjetivo vai se declinar conforme o número.
Isso acontece, de certa forma, no português. Por exemplo, eu digo as casas belas. Eu não digo as casas belas. Por quê? Porque se casas é plural, o adjetivo tem que estar no plural também. Por fim, o caso. Por quê? Porque às vezes o substantivo está no genitivo. Então, se eu digo que esta casa é das pertence, né? As belas mulheres. Eu digo a casa das belas mulheres. Então, esse das mulheres é genitivo. Então, mulher ficaria no genitivo. Bom, então, belas tem que ficar no genitivo também no latim, porque acompanha o caso. O adjetivo acompanha sempre o caso do substantivo. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: por que Santíssimo, Sanctíssimo está no neutro? Bom, porque o substantivo ao qual esse Santíssimo se refere também está no neutro. Caso Qual seria é o sacramento. sacramento? Pronto, né? É isso aí. Então, se a gente pegasse, por exemplo, sanguis, né? Sanguis, sanguinis. Se eu quisesse dizer Santíssimo Sangue de Jesus, né? O que que a gente, como que ficaria, né? Aqui é adoremos, então se depois do verbo, aqui tem que ser um objeto direto, um acusativo. Se fosse o Santíssimo Sangue, seria Sanctissimum Sanguinem, né? Mas esse Santíssimo estaria no neutro? Não, sanguis é masculino. Então, Sanctíssimo, apesar da forma ser igual, isso aqui já não é mais neutro. Isso aqui é um acusativo, só que não neutro, masculino, porque sanguine está no masculino, né? Isso é uma coincidência que ficaria igual, mas isso aqui, esse Santíssimo, significa. Isso aqui é um adjetivo de grau superlativo de gênero neutro, número singular, caso acusativo. Isso aqui é tudo, só que o gênero não é neutro. Tudo igual aqui em cima, só que o gênero não é neutro. O gênero é masculino. Mas a forma fica igual. Por quê? Porque o acusativo, tanto para masculino quanto para neutro, na segunda declinação, no acusativo, é a terminação. Ah, complicou mais. Bom, então vamos refazer as aulas, porque a gente não pode ficar tanto tempo nisso aqui. Mas eu expliquei, eu acho que de forma satisfatória os adjetivos, né? Não, sim, Nessas Lucas, aulas. Então, no pode momento falar. a cabeça está uma bagunça, mas eu entendo e relembrei aquilo Uhum. das aulas que eu estava te Ótimo, Luiz passando. Marcos. Talvez, a gente, como eu falei, né, a gente está voltando de férias e tudo mais, né? É normal. Estou tentando relembrar. Eu só talvez vou mostrar para vocês aquilo que a gente precisa relembrar bem, porque talvez a gente pense, isso eu não tô falando de você nem de vocês só que estão assistindo, né? Qualquer pessoa que, que fica um tempo sem rever, às vezes você tem uma convicção de que sabe aquele assunto. E aí, quando você vai ver, a coisa não está tão clara. Precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Então, por isso que eu estou dando essa mini revisão. Não é revisão tanto de conteúdo, é revisão do que foi passado e daquilo que a gente deveria saber. Se não sabe, volta fazendo exercício. E se já sabe, mas está com dificuldade de lembrar, né? Vamos treinando que a coisa vai desenvolvendo, né? Depois, eu expliquei os verbos. Primeira conjugação, no presente e no perfeito. E também os verbos no imperfeito. Bom, os verbos, eu espero que vocês se lembrem, né? Eles têm essas terminações. Então, verbos de primeira conjugação, os que terminam em are, né? Então, vamos pegar os exemplos que a tabela traz aqui. Amo, né? Prima
prima conjugatio, né? Então, primeira conjugação. Amo, amo, amas, amat. Amamos, amatis, amant. Bom. Segunda conjugação. Habeo, habere, né? A diferença da segunda para a terceira é que a segunda, esse E é longo, na terceira esse E é curto. Então eu digo habere, e aqui eu digo dicere, né? Eu não digo dicere, mas dicere. Habeo, habere, dico, dicere. Essa é a diferença, né? Então, amo, amas, amat, amamos, amatis, amat. Depois, habeo, habes, habet, habemos, habetis, habent, né? Depois, dico, dices, dicit, dicimus, dicitis, dicunt. Depois, quarta declinação, conjugação. Audio, audis, audit. Audimus, auditis, audiunt, né? Isso aqui, imagino que vocês sabem, né? No pretérito perfeito, bom, amo vira amav, né? A raiz do perfeito. Então, amavi, 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 amavisti, amavit. Amavimus, amavistis, amaverunt, ou amavere, né? Amavere, né? Isso, amaverunt. Bom, imagino que precisam saber disso, né? Habel, passado é habui, né? Como que eu acho esse passado, esse pretérito perfeito? Bom, pesquisando no dicionário. Habel, aparece aqui, ó, habui, pretérito perfeito. Então, habui, habuisti, habuit. Habuimus, habuistis, habuerunt. Depois, dico, passado, dixi. Dixi, dixisti, dixit. Diximus, dixistis, dixerunt. Depois, áudio, né? Passado de áudio, audi, né? Audi, ou audivi, né? Então, audivi, audivisti, audivit. Audivimus, audivistis, audiverunt, ou audivere. Isso aqui, né, então, tá certo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito, não pretérito, presente e pretérito perfeito. Além disso, eu passei o imperfeito para vocês também, que é aquele que tem o ba no meio, né? Então, amabam, amabas. Pega a primeira parte, a raiz, depois acrescenta vá, depois a desinência, né? E aí eu disse que a desinência no presente é o, mas no pretérito imperfeito é m, para a primeira pessoa. Eu digo amo no presente, mas no pretérito imperfeito é amabam, não é amabo. Amabo é outra coisa, é futuro. E aí, e por aí vai, né? Verbos tem tanta coisa que realmente não dá para revisar, só relembrando. Se for revisar, assista às aulas. Bom, depois nós vimos os verbos, a gente, a gente viu também perfeito futuro e mais que perfeito. Agora, perfeito futuro é isso aqui, né? Que a gente já. Na verdade, eu não lembro de ter visto com vocês perfeito futuro e mais que perfeito. Eu acho que eu coloquei nas aulas aqui, mas eu não passei isso aqui. Então, esquece isso daqui. Depois eu vou verificar certinho isso aqui, mas eu acho que eu não passei isso ainda. Depois, a segunda conjugação, terceira e quarta. Bom, aprendendo a primeira, você já sabe a segunda, terceira e quarta, né? Depois a gente viu confissões, né? Mas sempre revisando tudo isso que a gente já tinha visto, usando confissões, né, para revisar. Assim como a gente usou essas traduções da Bíblia, usou algumas fábulas para
para fixar o que a gente já tinha visto, também Confissões foi para isso. A gente ficou 4 aulas em Confissões. Não, 4 não, 6 aulas em Confissões. Santo Agostinho. Bom, aqui na aula 26 foi correção. Eu não sei se eu corrigi ou não, mas tá bom. Bom, beleza. Então, participe presente. Foi o que a gente viu na aula anterior. E a aula de hoje é a revisão de todas essas aulas, né? De tudo que vocês viram até agora, o que foi aquilo que vocês podem falar assim, não, eu acho que eu entendi bem, e o que vocês falaram, olha, isso aqui eu fiquei com dúvida. É mais que eu não lembrava mesmo. E agora eu tenho que reforçar, porque eu vi que eu deixei escapar algumas coisas. Uhum. Tá, mas diga uma coisa clara, né? O que é aquilo que você viu, que sabe, tem uma certa convicção que sabe, e aquilo que eu tenho dificuldade ainda que eu percebi. Por exemplo, tenho dificuldade para ver diferenciar um adjetivo. Tenho dificuldade para conjugar um verbo. Tenho facilidade para achar o caso da palavra, por exemplo. Diga aquilo que você tem facilidade e dificuldade. Verdade, Lucas, aqui depois eu vou ter que sentar e repensar, porque no momento agora eu não estou pensando muito. Uhum, Mas eu vejo em geral, eu pego bem rápido, mas esqueci alguns detalhes. uhum, E no caso de não lembrar depois os nomes que eu já tinha lembrado, já tinha feito a atividade várias vezes. tá. Bom, então, os outros, e quem vir esse vídeo depois, né, é, pensa nisso, né? Faça um mapa da sua ignorância, daquilo que você não sabe da língua. Porque isso que a gente já passou, né, nós não vamos repetir. Eu até insisto muito, repito muito para vocês. Normalmente, os professores nem repetem tanto assim. Viu aquela coisa, já vai para a próxima e já considera que você sabe aquilo. Por exemplo, esse texto do Donato, com aquilo que a gente já viu, boa parte desse texto daria para vocês traduzirem ele tranquilamente. Mas eu sei que é claro, às vezes pode gerar uma certa dificuldade o texto, né? Mas com o que nós já vimos, já é possível traduzir esse texto praticamente inteiro. E aí, se está com muita dificuldade de traduzir o texto, bom, tem que ver o que tem gerado dificuldade. É reconhecer o caso da palavra? Não, reconhecer eu reconheço bem. Então, é entender com qual outra palavra ela está ligada? Bom, então, aí eu preciso olhar o texto no geral, a frase no geral, aquela oração toda. Porque olhando ela inteira, eu vou entender melhor o que cada palavra está fazendo em cada parte, né? Então, nós vamos agora só. Eu tô perguntando isso, Leosmar, você acaba sendo o bode expiatório porque só você está respondendo e não tem mais outras pessoas, mas isso vale para todos, né? Isso que eu estou falando, tudo vale para todos. Façam isso depois. Esse mapa daquilo que a gente já viu e que, por um lapso, ou por falta de aplicação, ou por, às vezes, um defeito na própria explicação minha, você não entendeu. De qualquer forma, né, façam isso depois, tá bom? Bom, então, só para concluir, hoje, nós vamos falar, recordar o que é o particípio, que é o que nós vamos trabalhar, e para a próxima aula, pelo que me responderam lá no grupo, só 3 pessoas assistiram todas as aulas. Então, dessas 3 pessoas, pelo menos uma eu sei que não fez todas as atividades. Então, o exercício para a próxima aula vai ser fazer a tradução desse texto todinho, do Donato. E, bom, eu já expliquei da outra vez, né? Mas a hora que eu estiver falando aqui, eu vou explicar melhor. Esse texto do Donato sobre particípio é muito importante para entender o que é o particípio. Donato, como eu já disse, é um gramático do século III, IV, se não me engano, acho que do século IV, depois de Cristo, ano 300 e pouco, que escreveu alguns trabalhos, dentre eles a Ars Maior, que é uma, uma obra de gramática, e
E aqui nós temos um texto onde ele explica o que é o particípio. Ele diz assim, né? De participio. Participium est pars orationis, dicta quod partem capiat nominis partem quae verbi. Então, acerca do particípio, né? Sobre o particípio. O particípio é o quê? É uma parte da oração, ou seja, a oração tem partes. Dentre elas, existe o particípio. Dicta partem quod capiat nominis, né? Então, é dita, né, é chamada de particípio, por quê? Porque capiat, porque pega uma parte do nome, ou seja, do substantivo ou adjetivo. O adjetivo funciona como um nome também. E parte do verbo. Isso eu já expliquei para vocês na aula anterior, na aula 26, mas estou recuperando, né? O que chama particípio? Porque ele tem uma partezinha dele que é ali que é algumas características do particípio são características verbais. Então ele pega parte do verbo. E algumas características são características nominais. Pega a parte do substantivo. Recipit enim a nomine generet casus, ou seja, recebe, né, depois, de fato, do nome, ou seja, do substantivo. Se o particípio pega parte do substantivo e parte do verbo, o que ele pega de cada um? Bom, do substantivo, ele vai pegar o gênero e o caso. O que também pega gênero e caso do substantivo? O adjetivo. Né? Eu expliquei aqui para vocês. O adjetivo, eu já apaguei, mas o adjetivo pega do gênero, do substantivo, gênero, caso e número. Por exemplo, a mulher bela. Gênero de mulher é feminino. Gênero de bela, então, é feminino também. Bom, e aí por aí diante. Então, o particípio ele age um pouco como adjetivo, porque ele pega do substantivo o gênero e o caso. Então, se o substantivo estiver no nominativo, ele vai estar no nominativo. Se estiver no genitivo, genitivo. Dativo, ele vai ficar no dativo. E o que ele pega do verbo? Então, ele pega os gêneros e os casos do substantivo. E do verbo? Os tempos e as significações. Os significados. Então, o tempo, porque o particípio tem presente, ele tem passado e ele tem futuro. Ele tem perfeito e ele tem futuro. Então, substantivo não tem presente, passado, futuro, mas verbo tem. Então, o particípio também tem tempo. Então, ele pega esse tempo do substantivo? Não, ele pega o tempo do verbo. Do verbo que ele pegou essa característica de ter tempo. E significação também. Por quê? Né? Isso eu já expliquei exaustivamente. Existe o verbo amar. E existe o substantivo, o particípio presente amante, que no português virou um substantivo. Né? Mas no latim, isso é amare, que é amans, né? Aquele que ama, o amante. Bom, os dois têm ligação com o verbo amar. Então, ele pegou do verbo, ele pega do verbo o significado dele. Né? Além disso, de ambos, ou seja, tanto do nome, né, do substantivo, quanto do verbo, ele pega o número e a figura. O número, porque o verbo, ele pode ser primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular. Então, o substantivo, o particípio, ele pega o número tanto do nome, do substantivo, quanto do verbo. Porque tanto o substantivo quanto o verbo tem número. Se o substantivo estiver no singular, o verbo está no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo está no plural. Então, né,
a gente diz as moças feias. Então, jogam futebol. Então, por que que jogam está no plural? Porque aqui é plural, moças feias. Então, tá vendo que moças tem número, né? Plural. E jogar também tem número, também está no plural. Pronto. Então, os dois têm número, então o particípio pegou essa característica de número dos dois. E a figura? Figura importa pouco para a gente, mas a figura, porque agora importa pouco, né? Mas é porque tanto os substantivos quanto os verbos, eles às vezes são feitos de junção de palavras. Então, são figuras compostas. E às vezes figuras simples, né? Enfim. Então, aos particípios acontecem 6 coisas, né? Tem 6 acidentes os particípios. Gênero, caso, tempo, significação, número e figura, né? Significado. 4 gêneros acontecem aos particípios. Então, o particípio no português é masculino ou feminino. No latim é masculino, feminino, neutro e comum. Masculino, que lectus é masculino. Feminino, lecta. Neutro, lectum. Vê que tem a mesma forma de adjetivo, ó. Lectus, lecta, lectum. Tá vendo? Então, no dicionário, por exemplo, se eu pesquisar lectus, vai aparecer aqui, ó. Particípio passado de lego, né? E aparece igualzinho, aparece os adjetivos. Tá vendo? Por quê? Porque o particípio pega gênero do substantivo, assim como o adjetivo. E também tem um gênero comum, ou seja, que serve para masculino e feminino. É o que ele está dizendo aqui, ó. Pois todos os particípios do tempo presente são de gênero comum. Então, eu coloquei o exemplo de amans. Então, se eu digo pue amans e puella amans, tá vendo que é a mesma palavra? Por quê? Porque é particípio presente, então serve tanto para o gênero masculino como o gênero feminino. Bom, casus totiden sunt participiorum quotet nominum. Tanto os casos são dos particípios quanto dos substantivos. Ou seja, os substantivos têm quantos casos? Quantos casos existem para os substantivos, pessoal? 5. Não 5. 5 são as declinações. Casos são 6. Então, dos particípios também são 6. Tanto os casos são dos particípios quanto dos substantivos. Quantos casos os substantivos têm, são tanto de casos que os particípios têm. Pois, para todos os casos, também os particípios são declinados. Declinam-se os particípios em todos esses casos. Nominativo, acusativo, dativo, ablativo, genitivo e vocativo. Acontecem 3 tempos aos particípios. Ou seja, eles têm 3 tempos. Presente, pretérito e futuro. Como luctans, luctatus, luctaturus. Ou seja, particípio presente, particípio pretérito, particípio passado, né? E particípio futuro. Os significados dos particípios são assumidos dos gêneros dos verbos. Vamos explicar isso, né? Vou pegar a tradução ali embaixo, porque aqui, ó, se eu for traduzindo para vocês, vai ficar assim, né? Os particípios que vêm do verbo ativo são 2, né? Presente e tempo futuro, como legens e lecturos. Então, tem 2 particípios que vêm do tempo presente, legens e lecturos. Isso vai demorar. Então, vamos pegar o que já está traduzido, né?
significados, particípios, são tomados dos gêneros dos verbos. 2 particípios vêm do verbo ativo. Quais particípios vêm de verbo ativo? Aqueles que estão no tempo presente e futuro. Ou seja, legends tem significado ativo, aquele que está lendo, não é aquele que está sendo lido. Significado ativo. Lecturus, significado ativo, né? É futuro, aquele que lerá, mas não é aquele que será lido. O que será lido é passivo, é aquele que lerá, ativo. Depois, ele está dizendo o seguinte, que o significado do particípio é tomado do gênero do verbo, né? Do gênero de verbos. Ou seja, os verbos ativos têm, do verbo ativo vem o tempo presente e o futuro. Do passivo é o pretérito futuro. Em suma, depois do neutro, presente e futuro. E depois a gente três. Depois a gente vai falar agora não. O que ele quer dizer com tudo isso aqui? Toda essa confusão louca que ficou aqui. Que amantes, né? E amata, amatum. Depois amaturos, amatura, amaturum. Depois amandos, amanda, amandum. Participe presente, participe pretérito, participe futuro ativo e futuro passivo. O que ele quer dizer com isso? Que esses dois aqui são futuro. Um é ativo, o outro é passivo. Esse aqui é participe passado, né? E esse aqui é participe presente. Participe presente tem sempre significado ativo. Assim como o particípio futuro. Agora, do passivo, pretérito e futuro tem significado passivo. Então, qual que é o significado do particípio pretérito? É sempre o significado passivo. Assim como no futuro. Eu sei que é difícil e a gente vai ver isso com muita calma, tá? Isso aqui não é o que a gente viu mais foi isso daqui até agora. A gente vai ver os outros. Só estou dizendo, eu só estou exemplificando o que o Donato está falando. Que quais particípios que têm significado ativo? Presente e futuro. Quais têm significado passivo? Pretérito, né? O passado e futuro. Então, o futuro pode ser ativo e passivo. Significado ativo, vocês sabem, é que ele tem significado de exercer uma ação. Aquele que ama. Então, está exercendo a ação. Agora, amatus é o amado. Aquele que é amado. Tá vendo? Ele não está fazendo a ação, ele está sofrendo. Então, o significado é passivo. Por fim, ele continua, né? O número ocorre. Os números de particípios acontecem, né? A ambos, né? Ou seja, no singular, o número do particípio, ele pode ser tanto singular quanto plural. Singular, hic legends. Este que está lendo, que lê, né? Plural, estes que estão lendo. Né? Ele está, em suma, é, facilitando o que o Donato está falando. Que o particípio pode ser singular ou plural. O que está lendo, os que estão lendo. Percebem essa diferença, né? Um singular e outro plural. Sunt multa participia eadem, et nomina ut passus visus cultus
também, em casibus discrepant et de temporibus dinoscuntur, né? Bom, oi? O quarto particípio é futuro imperfeito, o senhor disse? Não. O quarto é particípio futuro passivo, né? É Ah, tá. assim, vou escrever aqui, ó. Particípio presente, né? Então, é esse aqui. Particípio presente, particípio passado, ou pretérito. Depois, particípio futuro ativo, particípio futuro passivo. Então, sempre que vocês virem, tipo, urus, ura, urum, é um particípio futuro. Às vezes ele está com ativo, né? Às vezes ele está com um verbo. E aí e também tem os verbos depois. Eu não quero entrar nisso aqui agora, tá? Mas essa terminação aqui geralmente é de particípio futuro ativo. Esse dos aqui, dum, é um particípio futuro passivo. Então, esses são os 4 tipos de particípio que existem, né? No português existe qual? Só o particípio passado. Amado, lido, né? Amado, lido, tido, sido, corrido, comido, bebido, enfim, né? Particípio passado. No português só existe particípio passado. No português, o particípio presente virou substantivo. Presidente, amante, gerente, né? Debutante. Então, todas essas palavras terminam com ante, ente, né? Inte, tipo, ouvinte, pedinte. Todas essas palavras eram particípios, são substantivos em português, mas elas vieram do particípio presente latim. Então, elas não são particípio presente no português. São substantivos, mas elas vieram do particípio presente. Futuro ativo não existe, nem futuro passivo também não existe no português. Apesar de que tem palavras que vieram disso, né? Por exemplo, Amanda, né? O nome Amanda significa aquela que deve ser amada. E nascituro, por exemplo. Nascituro é particípio futuro ativo. Então, é o que há de nascer. Nascituro. E depois veio outras palavras, como vindouro, que vem também disso daqui. Mas vou explicar isso aqui em outra aula, tá? Bom, então, em suma, o Donato está dizendo que existem muitos particípios, que são ao mesmo tempo particípio e nome, né? Então, muitos particípios são multa participio assunto e adem, né? Ou seja, são ambas nome, né? Como passos, visos e curtos. Ou seja, além de ser particípios, são também substantivos. Passos é uma palavra no dicionário, por exemplo. Passos. Pode ser tanto o particípio passado quanto o substantivo. Tá vendo? A forma é igual. Mas, as quais, contudo, diferem nos casos e nos tempos. Tá vendo? O caso aqui de particípio passado passos é segunda declinação e significa e passos, por exemplo, aqui ó, é genitivo. Passos aqui é nominativo. Então, apesar da forma ser igual, o caso pode diferir, né? Isso aqui se declina como de quarta, isso aqui como de segunda. Então, apesar de ter a mesma forma, né, visos, cultos, tudo isso são tanto substantivos quanto particípios. Mas
diferem em casos e tempos. E também existem os particípios que, quando receberam uma comparação, tornaram-se substantivos. Ou seja, acceptus intensus. Acceptus é algo que foi aceito, ou seja, um particípio passado. Mas, quando se transforma isso em um comparativo, um adjetivo comparativo, né? Acceptus, né? Algo que é bem recebido, né? Bem aceito, estimado. Quando eu coloco o grau comparativo nele, ó, um particípio passado, acceptior, ou seja, vira um comparativo, ele ganha essa característica de virar um substantivo. Né? Tipo, existe o acceptus, que é um particípio passado, existe o verbo aceitar e o particípio passado aceito. Mas quando eu coloquei o grau comparativo, dizendo que esse é mais aceito do que o outro, esse mais aceito, no latim, tem um significado de substantivo, de benquisto, né? Intensior, né? Intensus. Então, vem de incendo, ardente. Se eu disser que esse é mais ardente que aquele outro, intensior, isso no latim virou um substantivo, algo que é mais ardente. Enfim, isso é só características mesmo da língua. Bom, o que eu ensinei para vocês de novo hoje? Nada. Não ensinei nada, porque tudo isso eu já tinha falado nas outras aulas. Tarefinha para a próxima aula, para fazer até sábado que vem. Primeiro, assistir esse vídeo e se perguntar sobre aquilo que eu considero que vocês já deveriam saber, o que vocês não sabem, e o que deveriam saber e o que não sabem. Depois, traduzir agora esse texto dos particípios, considerando que eu já li, já dei a tradução para vocês, né? E se você já fez isso, pode ir para o Dies Irae, que está lá. Se já traduziu o Dies Irae, vai para o texto da Sagrada Escritura. Se já traduziu o texto da Sagrada Escritura e está sem dúvida, bom, então você vai ter mais uma semana de folga aí. Mas eu garanto que vocês estão apresentando dificuldades, então vão ter bastante coisa para fazer. Ok? É. Bom, qualquer coisa eu estou disponível no WhatsApp. E coragem, tá? Latim é difícil mesmo. É luta, mas é possível entender, né? Antigamente, todo mundo que aprende uma língua é um analfabeto. Aí ele vai lá e aprende a língua, né? Então, nós também vamos pensar assim, eu sou analfabeto de latim, estou aprendendo a língua. Então, claro que tem luta. Então, você ter dificuldade na língua e não saber as coisas é normal. O que não pode é se acomodar com isso e deixar de estudar, né? A gente ficou 50 dias parados, eu acho. Então, quase 50 dias. Então, eu sei que para voltar demora um pouco. Mas, novamente, coragem, esforço, vai valer a pena. Se deu uma desanimada, assiste a primeira aula nossa lá, que tem que animar com ela, tá bom? Vamos saudar nossa Mãe Virgem Maria. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Santa Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus.